Graça e paz, hoje nós vamos dar início ao estudo que faz parte da doutrina das últimas coisas. Eu quero falar na parte 2 sobre a morte física, porque são assuntos que muito interessam a muitos, né? Eu quero falar sobre o conceito de morte física na Bíblia. Há versículos que vocês vão ter que ler em casa, eu vou dar os versículos, você lê em casa, porque não tenho como ler aqui todos os versículos por causa do tempo, senão o vídeo ficará muito extenso. Mas não será o primeiro vídeo, serão várias etapas de vídeos, porque eu sei que será um assunto um pouco prolongado. A Bíblia fala da morte do corpo como algo distinto da morte da alma. A alma se chama psique. Mateus 10, 28, você vai ler em casa. Lucas capítulo 12, versículo 4. 1 Pedro 3, de 14 a 18. Também pressupõe isto, essa distinção da morte física e da morte da alma. Ela se refere à morte como o término da vida no corpo. Mateus 2, versículo 20 e Marcos capítulo 3, versículo 4. Ou como separação do corpo e espírito. Você vai achar em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, João 19, 30, Atos capítulo 7, versículo 59 e Tiago capítulo 2, versículo 26. Na Bíblia, a morte física é o término da vida física pela separação do corpo e da alma. A morte não é o fim da existência, mas a disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como são existências e não existência. Elas são mutuamente opostas somente como modos diferentes de existência. A alma vive de uma maneira e o corpo vive de outra, mas são juntas, mas tem modos diferentes de existência. A Bíblia refere-se a 3 tipos de morte. Fala da morte física, fala da morte espiritual e a eterna. A morte física é o término da vida do corpo, quando é ocasionada pela saída do espírito, e o corpo volta à terra e o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A morte espiritual é a que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus. Toda a humanidade encontra-se nessa condição, até que se reconcilie por meio de Cristo. A morte eterna acontece no além, num outro espaço, num outro tempo, e consiste numa condição de existência totalmente separada de Deus e dos seus favores, sob punição para todo o sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 6 a 9. A Bíblia chama isto também de segunda morte, o lago de fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, 14 e 21, versículo 8. A morte, ela tem relação com o pecado. Na visão histórica, os pelagianos, os que assumem a doutrina de Pelágio, e os socinianos ensinam que a morte faz parte da natureza do homem desde a criação. O homem fora criado mortal e, portanto, estava destinado a morrer. Assim, eles negam a morte como consequência do pecado original. É o pensamento deles.
E a ciência odierna parece dar apoio a esta posição, ao acentuar a morte como lei da matéria organizada, pois essa traz consigo a semente da descendência e da dissolução. Alguns dos pais primitivos da igreja e alguns teólogos recentes afirmam que Adão fora criado sujeito à morte, mas que poderia alcançar a imortalidade pela obediência a Deus. Pensando assim, a queda não produziu nenhuma mudança no seu ser constitucional, mas pelo perdeu o direito à imortalidade. Então eles acham que o homem foi feito para morrer e a morte não é a consequência do pecado, seria a consequência de não termos mais contato, né? O direito de nos permanecer imortais enquanto estivéssemos lá no jardim. Então o jardim tornaria o homem imortal, expulso, o homem perdeu a sua imortalidade. Pensamento é uma visão histórica, os pelagianos e os socinianos que pensam assim. Mas eu quero falar sobre o desenvolvimento da ideia na Bíblia. A compreensão da relação da morte com o pecado passou por um processo de desenvolvimento na revelação bíblica. Normalmente no Antigo Testamento a morte é vista como algo natural ao ser humano. Adão não era tido como imortal por criação, Gênesis 2:9, 3:22. O alvo de cada um era viver uma vida longa e ativa e morrer em paz. Somente a morte precoce era considerada um grande mal. 2 Reis 20, versículos de 1 a 11, e indicava o castigo divino pelo pecado. Deuteronômio 30, versículo 15, Jeremias 21, verso 8, Ezequiel 18, versos 21 a 32. A morte não era uma coisa boa, pois ela fazia as pessoas se afastarem do povo de Deus, da adoração e do próprio Deus. No Novo Testamento, a morte é considerada no seu aspecto mais teológico. A imortalidade pertence exclusivamente a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. De modo que os seres humanos vivem naturalmente com medo da morte. Mateus 4,16 e Hebreus 2,15. A morte resulta do fato de ser humano viver afastado da fonte da vida. Condição esta que começou em Adão. A morte é um poder que domina a totalidade da vida atual do indivíduo e não apenas algo que acontece no fim da existência. A morte como resultado do pecado. A morte, qualquer que seja o seu aspecto, resulta do pecado. Romanos 5, versículo 12 a 21 fala sobre isso. No 6, 23 também, e 1 Coríntios 15, 26 ao 56, e Tiago 1,15. Fala que ela foi introduzida na vida da humanidade como uma punição pelo pecado da raça humana. A morte expressa a ira de Deus, é um castigo, é uma maldição. Com a queda, a raça ficou num estado de pecado, separado espiritualmente de Deus, chamada morte espiritual, que está sujeita à separação do espírito do corpo, morte física, e ainda destinada à condenação depois dessa existência, chamada morte eterna. Portanto, a morte física não é apenas um fenômeno orgânico em que a vida biológica cessa. Ela tem também uma conotação moral, representa um castigo divino para o homem. Então nós vemos que a morte, ela é o resultado do pecado e se tornou um castigo para o homem. O homem foi criado para viver, mas o pecado fez com que ele cessasse de viver, e isso é o castigo que o homem recebe até hoje. Quando ele desce à sepultura, se cumpre ali um decreto de Deus, um ato judicial de Deus. A morte antes do pecado. Uma questão que se levanta é se havia morte antes do pecado. Nosso entendimento é que na vida humana a morte não existiria se não fosse o pecado.
Mas é possível que ela houvesse ou pudesse haver no mundo animal e vegetal, como um fenômeno puramente biológico. Ou seja, a morte ela sempre existiu também, porque os animais morriam, as plantas morriam, os peixes morriam. E vegetal, no mundo animal e vegetal, como um fenômeno puramente biológico, como eu falei, sem conotação moral e espiritual. Não tinha nada a ver com o pecado que atingiu a moral ou espiritual. Era algo totalmente biológico. Então o argumento baseia-se no fato de que a paleontologia, a ciência de plantas e animais antigos, tem encontrado fósseis de vários tipos de plantas e animais que, segundo a ciência, foram extintas antes do homem aparecer na Terra. O renomado teólogo Anthony Oekema opina nesse sentido. Parece bem provável ter havido morte no mundo animal e vegetal antes da queda do homem no pecado. Temos registros fósseis de vários tipos de plantas e animais que estão extintos há milhares de anos. Muitas dessas espécies podem ter se extinguido muito antes de um homem aparecer na Terra, mas como a entrada do pecado no mundo, até a criação do mundo inferior passou a sofrer o castigo, ficando sujeito ao cativeiro da corrupção, que lhe era estranho antes do pecado do homem, para só ficar liberta pela redenção em Cristo Jesus, em Romanos 8, 20, 22. A Bíblia fala sobre o fim da morte. A Bíblia ensina que a morte ela foi vencida na morte da cruz de Cristo. Diz que ele destruiu a morte e trouxe a luz e vida e a imortalidade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O Filho de Deus derrotou quem tinha o poder da morte, sujeitos à escravidão. E ele agora tem todo o poder sobre a morte, pois tem as chaves da morte, do Hades. A ressurreição de Cristo é a maior manifestação e garantia de que a morte foi vencida pelo nosso Senhor. E a morte ela é vencida na experiência presente do crente. Quando o indivíduo crê em Jesus, ele obtém vitória sobre a morte em todos os seus aspectos. Ele vence a morte espiritual e recebe também a garantia de não sofrer a condenação, que é a morte eterna. E ele também vence a morte física, pois embora o seu corpo ainda fique sujeito à morte, por causa da semente do pecado que nele está, o cristão fica desde o momento na sua união espiritual com Cristo, livre da morte, considerado como elemento de castigo e destruição. E ele passa a considerar a morte como lucro ou vantagem, porque é a partir de estar com Cristo. Isso ainda é muito melhor. A morte não mais ameaça o crente, agora morrer é dormir no Senhor. Morte física foi transformada por Cristo em serva, ou meio para o salvo chegar mais perto de Cristo. Pois quando partimos do corpo, passamos a estar presentes com o Senhor. A morte é porta que se abre para o céu. A morte física faz parte do sofrimento que o crente tem de experimentar nesse mundo. Mas os sofrimentos dessa vida, incluindo as aflições acerca da morte, segundo o ensino da Escritura, tem um efeito benéfico sobre o povo de Deus. Assim como Cristo foi aperfeiçoado, feito hábil para o seu propósito no sofrimento, e só depois entrou na sua glória, da mesma forma os seus discípulos terão de passar pelo sofrimento e pela morte, até chegar à glória com seu Senhor. A vitória sobre a morte ficará garantida para o cristão no futuro, através da ressurreição. E o último inimigo a ser destruído é a morte, embora potencialmente ela já esteja vencida. Na ressurreição, um corpo novo e glorificado será dado ao cristão e começará uma nova forma de vida na qual os crentes já não podem mais morrer. Graças a Deus, meus amados irmãos, e depois nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a parte da aula. Fiquem com Deus.